Boa tarde para todos. O Frei Araíça pediu assim, obrigado, para o Evangelho da série Uma Recompensa, para falar sobre o tema que venha viver nessa fonte. Ele disse assim, mas tem que ser do jeito que aparece na Bíblia. Então eu gostei muito, porque na Bíblia fala muito da fonte, como nós também falamos muito da fonte, né? E a fonte é assim, todo mundo já viu uma fonte, não viu? Não é coisa nova. Às vezes você vai andando, tudo seco, você não vê nada. De repente, do chão sai água. Você não sabe de onde é que vem, não é verdade? Anos a fio. E você bebe água potável. É de graça também. E a fonte não para. E às vezes é tanta água que vira um córrego. Às vezes o córrego cresce e vira rio. O rio cresce e vira rio Amazonas. Muita água. E cai no mar. E o mar não transborda. A mesma coisa acontece com a gente. Quantas vezes você não anda pela vida, está tudo seco aqui dentro? Você quer rezar, não sai nada. Não é assim. Aperta, não sai suga da laranja. E você está quase como o profeta Elias, debaixo do pé de pau, desanimado, querendo até morrer. E de repente você não sabe como, de dentro de você nasce uma coisa que você pensava que não estivesse mais. Uma conversa, uma prece, uma figura, uma coisa que acontece, uma missa. De repente, dentro de você nasce uma fonte, uma coisa nova que você não sabia que estava lá dentro. Não isso acontece com a gente? Acho que todo mundo pode confirmar que de vez em quando isso acontece com a gente. Esse fenômeno da natureza e da vida da gente, no tempo da hoje, a ciência explica de onde é que vem tanta água. Mas no tempo da Bíblia, o povo não sabia de onde é que vem aquela água toda. Era um mistério. Então pegaram esse fenômeno da fonte para explicar como símbolo das coisas misteriosas e bonitas que Deus faz na vida da gente. De repente, dentro da gente também parece que tem uma fonte. Mas muitas vezes a fonte está entupida, não é verdade? E de repente acontecem coisas novas. Então é sobre isso porque eu queria falar, porque olhando como isso acontece na Bíblia, vai nos ajudar como viver isso no Carmelo. Que nós, a família carmelitana, nós já somos bem velhinhos, ou não? Não digo nós. Mas a família tem quantos anos? Temos 800 anos. Uma árvore de 800 anos no quintal, se lhe dá fruta nova, ninguém gosta, não é verdade? Por isso, até hoje, a árvore da família carmelitana continua dando fruto. De vez em quando você dá uma poda, para dar melhores frutos. Como neste tempo, as coisas que o Frei Geraldo falou, é uma maneira de podar essa árvore, para que ela dê mais fruto e não se deixe levar pelos costumes, pelo galho seco que muitas vezes fica na árvore. Então é sobre isso que eu vou tentar falar um pouquinho, do jeito que isso aparece na Bíblia. E eu vou começar com uma frase de Jesus, que Jesus disse assim, até copiei aqui para não estar abrindo cada vez a Bíblia. Jesus disse assim, olha essa frase, no último dia da festa, lá na praça do templo, Jesus gritou assim, que era o dia mais solene da festa, ficou de pé e gritou, se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede, venha a mim. E aquele que acredita em mim, beba. É como diz a Escritura. Aí Jesus citou a Bíblia e disse assim, do seu seio vão jorrar, vai jorrar água viva. E aí João explica, ele diz assim, Jesus disse isso referindo-se ao Espírito Santo, que deveriam receber as pessoas que iam acreditar em Jesus. E aí ele disse, mas ainda não tinha Espírito Santo.
porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. De Jesus tem um bocado de coisa importante, viu? Primeiro ele chama a gente para beber, e ele tem água potável para a gente beber, sabe? E aí essa água, ele diz, se você bebe, você mesmo vai virar fonte. Não só beber da fonte, também tem que virar a fonte. E ele diz, a água que sai dessa fonte é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ainda não foi dado. Quer dizer, a fonte ainda não tinha aberto a torneira. Sabe quando abriu uma torneira? Sabe quando a fonte começou a jorrar? São João diz assim, na hora que Jesus morre, não chega lá um soldado, ia cortar os ossos, para que pudesse morrer mais rápido. Quando viu que Jesus já estava morto, ele quebrou os ossos de Jesus. Então, o que ele fez? Enfiou a lança e diz assim, um soldado atravessou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. A fonte começou a jorrar nesse momento, e não só da água, também de sangue. E diz que a pessoa que viu, ele diz que foi um momento solene. Ele diz assim, e aquele que viu dá testemunho, e o testemunho é verdadeiro. Ele sabe que começou lá. Então, nesse momento que Jesus morre, é o momento em que ele ressuscita. E aí ele apareceu aos discípulos e ele disse, fez assim. Levaram um susto, não, né? Soprou, não foi que soprou? E o que ele falou? Recebam o Espírito Santo. E depois disse mais uma coisa, olha só. Tendo a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Aí soprou e disse, recebam o Espírito Santo. E quer dizer, é a água potável que Jesus comunica para nós. A fonte dele é o Espírito Santo. O que esse Espírito faz dentro da gente? A primeira coisa que o Espírito faz, olha só, os pecados daqueles que vocês perdoarem vão ser perdoados, e os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. A primeira coisa que acontece com a gente quando bebe dessa fonte é perdoar, ou não? Reconciliar, é fácil perdoar. Quando machuca o coração, não é fácil. E quando, quer dizer, a coisa mais importante que Jesus pede é refazer o relacionamento entre nós. Não. Quando a família está dividida, é fácil conviver? Não. E é necessário, vocês lembram a última frase do Antigo Testamento? Tem a ver com os carmelitas, viu? Vou mandar para vocês o profeta Elias, lembra? Para fazer o quê? Reconduzir o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Quer dizer, refazer a comunidade, refazer a família, refazer o relacionamento humano lá na base, porque é lá que nasce nova humanidade. Quando Jesus soprou, vocês lembram quando foi que Deus soprou a primeira vez? Na criação do mundo, quando criou o homem do barro, Adão, ele soprou e se tornou Adão, um ser humano. Qual foi a maneira de ser humano do tempo de Adão? O que fizeram os filhos dele? Caim matou Abel. Esta era a maneira antiga de ser humano. Jesus sopra do jeito que o Pai soprou para dizer nova criação. Agora vocês têm que ser humanos de um jeito novo e refazer a comunhão entre nós, ser irmão e irmã.
para que de novo possa renascer a nova humanidade. E isto foi o que se espera do profeta Elias. E nós temos a ver com o profeta Elias, não? Todas as igrejas carmelitas não têm uma imagem do profeta Elias. E os primeiros carmelitas não foram reunir-se lá no Monte Carmelo ao redor da fonte do profeta Elias. A primeira coisa que se pede de nós carmelitas é essa aqui. A fonte, venha beber na fonte, é ser irmão, refazer o relacionamento, tentar criar um novo jeito de ser humano, não a maneira antiga, e cada um pensar só em si. É abrir-se, essa é a primeira coisa que Jesus fez. E essa é a nova maneira de ser humano. Essa é a água potável que Jesus nos oferece. E a gente tem que beber. Ele gritou para a gente beber. E esse convite que Jesus fez, que Jesus não inventou uma coisa nova. Ele lembrou o xará dele. Sabe quem foi o xará de Jesus do Antigo Testamento? Isaías. O nome dele é a mesma coisa. Só que hoje também tem alguém que se chama José, e hoje se chama Zezinho, mas está na mesa, não é verdade? Então Isaías, Jesus, está na mesa. Então Isaías disse esta frase, escuta só como é bonito. Todos vocês que estão com sede, venham buscar água. Parece Jesus falando, ou não? Venham também os que não têm dinheiro. Se não tiver dinheiro, pode vir assim mesmo. Comprem e comam sem dinheiro e bebam vinho e leite sem pagar. É o profeta Isaías e Jesus está repetindo. Por que gastar dinheiro com coisa que não alimenta? E assim vai. E no fim diz assim: vou derramar água no chão seco, córregos na terra seca. Vou derramar meu espírito sobre os seus filhos e minha bênção sobre os seus descendentes. E vocês vão crescer como planta junto à fonte, como árvores na beira dos córregos. Sabe o que significa isso? Crescer como planta junto à fonte, como árvores à beira dos córregos. Vocês sabem o que significa a palavra Carmelo? Jardim de Deus, ou não? Num jardim, ele falou como é que vem, como é que você cantou, Geraldo, do jardim? Venha cuidar do meu jardim, né? Então, num jardim, se não tem água, tem fruta? Tem não. Se não tem água, tem árvore? Não tem. Se não tem água, não tem verde. Um jardim sem verde é agradável. Carmelo significa jardim de Deus, é o paraíso terrestre. É isso que nós, cada grupo de Carmelo, cada comunidade, cada sodalício, cada grupo, cada comunidade tem que ser como espécie de pequeno Carmelo, onde o pessoal que chega deve poder dizer o que Adão e Eva diziam no paraíso: como é bom aqui. E a tardezinha Deus passeava com eles no jardim, antes do pecado, antes de Caim matar Abel. Então nós temos que refazer a humanidade para que seja de novo um verdadeiro paraíso terrestre. E tem mais uma coisa. Jesus fala com a samaritana, diz assim: me dá de beber, né? E a samaritana olhou para Jesus e disse: como é que você, sendo judeu, vem pedir água a mim? Quer dizer, ela também tinha esse racismo, introjetou. Jesus se mostrou dependente e disse assim: a água que a senhora vem beber aqui, a senhora bebe e depois vai sentir, mata a sede, mas depois vai sentir sede de novo. A água que eu dou para a senhora, como é que vai ficar? Nunca mais vai ter sede. E a fonte vai ficar dentro da senhora. Nós mesmos, dependendo dessa água que Jesus, tentando perdoar, reconciliar, nós vamos ser fonte. E eu leio assim: hoje, sem se dar conta, muita gente é fonte, irradia algo de Deus.
Cada um de nós já deve ter encontrado pessoas assim, ou não? Se sente, sai alguma coisa de bom. A pessoa nem sabe. Criança sabe que ela alegra as pessoas, não sabe, mas ela alegra ou não. Assim deveria ser a nossa vida. Irradiar algo de Deus, sabendo ou não, as pessoas sentir algo de Deus. Assim que a gente é fonte, irradia algo. Assim nós somos carmelitas. E aqui a gente se deixa, como o Geraldo falou, se deixa fascinar pelas coisas de Deus, se torna contemplativo, olhar a vida com os olhos de Deus. Aí você pergunta, como é que a gente faz para poder ser fonte? Quero ser fonte, como faz? A primeira coisa que Jesus falou foi perdoar, não foi? Perdoar, reconciliar, criar laços fraternos entre nós, não ficar no ponto de vista, saber dialogar, escutar o que o outro pensa, não pensar que eu tenho razão, tentar aprender uns dos outros. Ninguém é tão burro que não saiba alguma coisa que o outro não sabe, não é verdade? Nunca esqueço, uma vez em Belo Horizonte, veio um senhor que pediu um mendigo, pediu uma escola. Aí eu dei uma escola, fiquei conversando um pouco, aí ele disse, ele pediu uma escola, aí eu dei, conversamos um pouquinho, aí ele tirou do bolso um livrinho pequeno, deu para mim, fica para o senhor. Eu olhei, era desses livrinhos que a gente usa para acompanhar a missa. Eu disse, não, fica para o senhor. Então eu pensei, quem sabe ele não sabe ler. Aí eu disse, o senhor sabe ler? Olhou para mim, ficou bravo e disse assim, o senhor pode ser doutor em muita coisa, mas eu sei coisas que o senhor não sabe, posso ensinar para o senhor. Eu gostei dessa frase. Aí eu disse, me vai desculpar, não perguntei para ofender. Eu desculpar, padre, nunca na minha vida, foi embora. Mas eu gostei da frase. Eu sei coisa que o senhor não sabe que posso ensinar para o senhor. Entende? Então, essa atitude, saber escutar as pessoas, todo mundo tem algo para me ensinar. Escutar, aprender, isso é uma atitude muito importante. Sobretudo, escutar o que Deus me fala através das pessoas. E aí você pergunta primeiro como fazer para ser fonte. A primeira coisa é saber perdoar, saber escutar. Outra coisa, agora eu vou citar de novo Isaías, olha o que ele diz. Agora Isaías, e Jesus repetiu a mesma coisa. Se você der o seu pão ao faminto e matar a fome do oprimido, então a sua luz vai brilhar nas trevas, e a escuridão será para você como a claridade do meio-dia. Deus será sempre o seu guia e lhe vai dar fartura até mesmo em terra deserta. Ele fortificará seus ossos e você será como jardim irrigado, e olha agora, como fonte borbulhante onde nunca falta água. Se quiser ser fonte, partilhar com os pobres, ou não? É o que Isaías fala. Dar pão aos oprimidos, ajudar as pessoas que precisam de nós. É uma outra maneira. Se eu quero ser fonte, beber da fonte perdoar, reconciliar. E o segundo é ajudar os oprimidos, partilhar das poucas que eu tenho. Assim a gente vai beber da fonte e se torna fonte e irradia algo de Deus. E tem um terceiro, sabe? Que tem também a ver conosco. Vocês todos sabem que na nossa regra não tem uma frase assim. Eu vou dizer a primeira verdade, vocês dizem correto. Meditar dia e noite. Está vendo? Isso todo mundo sabe. Até agora sabe, não é verdade? Isso vem de um salmo. E o salmo é o primeiro salmo da Bíblia. O primeiro diz assim: feliz o ser humano que não vai com o conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem vai sentar na roda dos zombadores. Pelo contrário, o prazer dele está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite.
Isso, os primeiros pais nossos lá no Monte Carmelo conheciam esse salmo e aprenderam para Santo Roberto colocar isso na regra. Meditar dia e noite na lei do Senhor. E se você medita dia e noite na lei do Senhor, se você procura rezar, ter esse olhar contemplativo de Deus sobre a vida, sabe o que acontece? Olha o que diz o salmo. Você vai ser como uma árvore plantada junto da água corrente, junto da fonte. Você vai dar fruto no tempo devido. Então aqui você vê, fonte também é a palavra de Deus. Então essas três coisas, muito simples, profundas e muito necessárias, vocês não acham? Perdoar, reconciliar, formar comunidade, refazer relações. A gente fala às vezes assim, comunidades eclesiais de base. Já ouviram isso? Sabe por que ele diz de base? Porque lá na base, o que tem na base? Não é pai, mãe, filho, irmão, irmã, a pequena família, o clã. Lá tem que começar. Se a gente não cuida de unir lá, todo o resto que a gente fizer, com a perdão da comparação, é peruca em cima de careca, não faz fazer cabelo. Eu não estou falando de você não. Ele não vai botar peruca não. Ou reboque em parede rachada, não conserta a parede. É enxerto em galho morto, não nasce nada. Se não fizer esse trabalho de base, lá no sodalício, na base, em casa, se não fizermos isso, o resto não funciona. Esse é o primeiro ponto. O segundo é olhar também os outros, partilhar com aquele que não tem nada. Vocês lembram que fala aquela viúva que foi botar 2 centavos no cofre lá no templo? Jesus estava chamando os discípulos e ficava olhando. E tinha gente que botava muito dinheiro e chamava um fotógrafo para fotografar doações para o templo. E a viúva, 2 centavos. Aí Jesus chamou os discípulos e disse assim: gente, 2 centavos valem, os 2 centavos da viúva valem mais de 1 milhão do rico, viu? Contabilidade esquisita ou não? Mas é a contabilidade de Jesus. E sabe por quê? Jesus explica. É que ela deu o necessário para viver. Tem um provérbio que a gente usa muito hoje assim: pobre não deixa pobre morrer de fome. Vocês já viram isso? Se tem um pedaço de pão, ele rompe e dá para o outro. Que o outro precisa. Esta é a atitude. A segunda, primeiro, perdoar. O segundo, saber partilhar as coisas. Assim você cria a comunidade aumenta. E a terceira é sobretudo, tudo isso é para os cartolitas, que na regra diz assim: eles tinham tudo em comum, não tem lá? Que é um ajudava o outro. Eles tinham reunião uma vez por semana para tratar do conjunto, para ver o bem-estar de cada um e rever alguma falha que tivesse, se corrigia mutuamente. E o terceiro ponto é aquele que eu falei: meditar dia e noite na lei de Deus, rezar, para rezar nesse sentido, não no sentido de eu estou perdido. Jesus diz: não repita muito a palavra, não, o Pai já sabe. Quando em casa o menino tem fome, ele tem que insistir muito com a mãe para dar? Não, mas eu estou com fome, passo ou não. E saber que a mãe vai dar. Ela que já diz: o Pai já sabe. Sempre está repetindo, que não é na força de palavra que você vai conseguir, é na confiança que você tem em Deus, Pai. E quando o Pai vê que você tem confiança, já está dando. Agora, se você chega assim, olha só, eu estou precisando de um favor, eu vejo humano. Então, eu chego e dou para ele uma maçã. No dia seguinte, dou um presente. No dia seguinte, mais um presente. E ele está pensando: o que ele está querendo? E quando depois de 4 dias eu vou fazer o pedido, no fundo eu não confiei no Frei Gilvando, na verdade. É que eu confiei nos meus presentes. Aquilo que eu falo.
se eu fosse falar com os jovens de Jesus, Jonathan precisa da sua ajuda e pronto. E aí ele gosta muito mais, assim Deus também é. Então essa atitude orante diante de Deus. Então essa fonte, sabe qual é a origem da fonte? É Deus Cristo. Vamos ainda dá um tempo. Subir o rio até a cabeceira. E é a fonte. Deus é a fonte de tudo. Lá está tudo. Eu vou ler o que sentiu o fulano de um que escreveu um salmo, que ele tenta subir o rio para chegar perto de Deus. Eu vou ler, e eu acho que é porque enquanto eu vou estar lendo, muitos de nós que estamos aqui podem dizer, eu também já senti isso alguma vez. Tem uns salmos que você reza, aí diz, está danado, como é que fulano? Aí você diz o que dizia Milton do Nascimento, certas canções caem tão bem dentro de mim que perguntar para essa, por que não fui eu que fiz? Não tinha assim. Então esse salmo tem umas coisas que muitos de nós já sentiram. Olha o que ele diz. Ele está procurando Deus. Está procurando essa atitude de conta perceber Deus em todas as coisas da vida. Deus, o teu amor chega até o céu. Tua verdade chega até as nuvens. Tua justiça é como as altas montanhas. E teus julgamentos é como o grande oceano. Olha só. Ele lembrou o céu, lembrou as nuvens, lembrou as montanhas e lembrou o mar, não foi? E essas coisas todas ele olhou e viu nisso tudo algo de Deus. Não é bonito? Quantas vezes não acontece a gente vê um pouco do sol? Como Deus é bonito, não é assim que a gente fala. A gente não liga com aqui, é o olhar que a fé geral colocou. Né? Esse olhar de fé que a gente tem, isso que ele comunica. Aí ele diz, ó Deus, socorres a homens e animais, como é precioso o teu amor, os seres humanos se abrigam à tua sombra, fartam-se com a altura da tua casa. E agora vem. E tu os embriagas com um rio de delícias, pois em tu se encontra a fonte da vida. Deus é a fonte de tudo. É a fonte também ao redor da qual os primeiros carmelitas se reuniram. É a fonte do profeta Elias. E com a tua luz, nós vemos a luz em tudo que acontece. É a mesma coisa que dizia Santo Agostinho. Todo mundo conhece a frase, tu os fizeste para ti, e o nosso coração está irrequieto até que não descanse em ti. E sabe como é que o Apocalipse descreve a fonte? Sempre com a imagem de fonte de água. Diz assim, o anjo é o Apocalipse, viu? Não é para ter medo, não é o contrário. O anjo me mostrou um rio de água viva. Era brilhante como cristal. E o rio brotava, sabe de onde? Ele viu o trono de Deus e debaixo do trono saiu um rio. Depois este rio vai saindo e diz assim, faz um córrego. E dos dois lados crescem palmeiras, sabe? Dos dois, e palmeiras, sabe quantas vezes vai dar fruto? 12 vezes no ano. E com as folhas até cura as feridas, remédio caseiro. Então, são imagens para dizer, é lá que nasce tudo. E esse rio que nasce lá vai invadindo toda a vida. Mas tem, agora eu vou ler uma frase trágica e bonita ao mesmo tempo do profeta Jeremias. Diz assim, que o próprio céu fique admirado como uma coisa dessas. Fique assustado e espantado, pois o meu povo cometeu dois crimes, dois crimes. Primeiro crime, Deus falando, abandonaram a mim, fonte de vida, fonte. E segundo crime, foram cavar cisternas rachadas.
que não seguram água. Hoje, muita gente, muitas pessoas, a gente vê, deixam de lado a fonte e bebem de cisterna com água rachada que não segura a água. É o que Jeremias diz. E então, nem toda água vem da fonte que é Deus. Então, a gente necessita de discernimento, necessita de meditação, para que o olhar da gente se torne contemplativo, para poder perceber onde está Deus, onde Ele não está. E sabe qual é um remédio muito bom para isso? Se eu leio um texto da Bíblia sozinho, eu descubro um sentido. Se eu leio num grupo, com você, com outros, juntos, eu digo, eu entendi isso. E você diz, eu entendi assim. E aí a gente não vai aprendendo um do outro. Então, esse discernimento, para discernir o que é de Deus, para adquirir este olhar contemplativo, é muito importante a reunião comunitária, quando a gente reúne nos jornalistas, nas reuniões de círculo bíblico, escutar o que o outro diz, como é que o outro diz, aquilo assim vai modificando o olhar da gente. Depois, esta cabeceira, Deus, que o profeta Ezequiel diz assim, o profeta Ezequiel tem umas visões que depois da ressurreição vai ter que perguntar para ele assim, o que você queria dizer com isso? Mas comparações às vezes um pouco difíceis de entender. Ele diz assim, do trono sai um rio. Aí Deus, o anjo diz, atravessa o rio. Atravessou e chegou até o tornozelo. Anda mais uns 100 metros. Andou mais de 100 metros. Chegou até a coxa. Anda mais 100 metros. Chegou até a metade. Mais 100 metros e não deu para atravessar. Só a nado mesmo. E aí diz que essa água do rio foi descendo pelo deserto de Judá. Tudo ficou verde e invadiu o mar morto. Sabe por que o mar é morto? Porque lá dentro não tem vida, nem peixe não tem, nada, absolutamente nada. E diz, a água que vem da fonte de Deus entra no mar morto e o mar muda. Vai criar peixe, vai criar palmeira, tudo muda, tudo se torna vida. E assim, a água da fonte de Deus que vai invadindo tudo, todas as coisas da vida, e sabe, chega até a casa da gente. Sabe qual é a nossa casa? É o Carmelo. Então, chegando em nós também não temos uma fonte. Não foi ao redor da fonte que os carmelitas se reuniram. Eu vou contar um pouquinho essa nossa família. Como é que na nossa família... Não, antes disso eu tenho que falar uma coisa aqui. Tem muita fonte na vida. Só vou lembrar umas coisinhas. Fonte, o H descobriu a fonte quando a menina, a criança dela começou a chorar. Quando a criança chora, a mãe na porta, não é verdade? Chorou, ela acordou, estava desesperada, porque a menina vai morrer, invocou a Deus, olhou e viu a fonte. Choro da criança, modifica o olhar e descobriu a fonte. E o profeta, no livro de Gênesis, se alguém quiser encontrar uma namorada, tem que buscar a fonte. Até isso está na Bíblia, sabe? Abraão estava muito preocupado em achar uma namorada para o filho dele, Isaac. Ele disse, tem que procurar lá na família, na minha família, perto da Síria. E o empregado foi e disse, como é que eu faço para achar uma namorada para o filho do meu patrão? Aí ele disse assim, eu vou esperar as moças chegar aqui buscar água, e a primeira moça que disser, eu vou beber água. E se ela disser, eu te dou água e também te dou água para os seus cabelos, essa é a moça que Deus reservou para o meu filho do meu patrão. Dito e feito. Ele estava sentado, ele era uma moça chamada Rebeca. Ele disse, se ele podia dar um pouquinho de água, tá bom, eu também te dou água para os seus cabelos. Pronto, é essa. Aí, Orígenes diz assim, é o teólogo do século III, assim, se você quiser
quiser encontrar uma boa namorada, frequente a fonte todos os dias que ela vai aparecer. Modo de para rezar todo dia e seu coração vai encontrar aquilo que você está procurando. E última coisa, nas tentações. Lembra? O povo estava no deserto, não tinha água para reclamar com Moisés, não tinha fonte. E disseram para Moisés: você nos trouxe aqui para nos matar de sede, essa secura. E aí Moisés vai reclamar com Deus. E Deus diz para Moisés assim: leva o povo, pega o bastão na tua direita e bate na rocha e sai água. E sabe o que o Moisés fez? Olha isso, é conhecido. Ele deve ter olhado assim: gente, será que vai sair água dessa rocha? E quando saiu água, quer dizer, ele devia ter dito: sai água dessa rocha, não foi? Ele não falou. Ele disse: será que sai água dessa rocha? Duvidou, não foi? Sabe o que Deus falou para ele? Você duvidou e por isso você não vai entrar na terra prometida. Castigo severo, né? No fundo, porque desconfiou de Deus. Só isso. Então, essa confiança que a gente tem que ter na presença de Deus na nossa vida, que deve marcar nos olhos da gente. Agora vamos chegar aqui no Carmelo, termino com isso. Você sabe qual é a utilidade do Carmelo? Não tem 3 estrelas? Elias, Eliseu e Maria. E os 3 têm muita fonte, sabe? Ó, as fontes de Elias. Elias, Deus chama, diz: atravessa o Jordão e vai para o córrego do Carite, a fonte do Carite, que é uma fonte, e beba lá. Sabe o que diziam os famílios carmelitas, que significa Carite? Deus disse: esconda-te no Carite. Sabe como é que eles comentavam? Esconda-te na caridade. Não é bonito? Interpreta Carite como caridade. Procure viver na caridade. Aí Elias se esconde na fonte da caridade. Depois, no Monte Carmelo, ele manda tirar água para botar em cima do bezerro 3 vezes. Lembra aquela história? 3 vezes. Molhou tudo para impedir que alguém pudesse pensar que ele arriscou 2 pés, deu um faísca e acendeu. Para mostrar, é o fogo de Deus que vai devorar tudo. Dito e feito. Então, a água da fonte ajudou para mostrar a força da presença de Deus. Depois, Elias deu no pé quando a Jezabel ameaçou de morte, né? Naquela passagem. Elias fugiu, deixou o empregado atrás, andou mais um dia pelo deserto, deitou debaixo de um pé de pau e disse assim: eu quero morrer. Não sou melhor do que meus pais que já morreram. E não queria saber mais nada. Aí veio um anjo que tocou. Elias acorda e olhou e viu um pouquinho de água, um pedacinho de pão. Comeu, bebeu e dormiu. Só queria comer, beber e dormir. Comer, beber e dormir. Quantas vezes a gente não está assim, não é verdade? Aí o anjo vem de novo, deu de novo a água da fonte, bebeu, e o que está acontecendo? Andou quantos dias? 40 dias. O que significa 40? Quantos anos o povo andou pelo deserto? Quantos anos dura a quaresma? Quantos dias Jesus ficou no deserto? Quantos dias dura desde Páscoa até Pentecostes? Não, 50. 40 é para refazer a história. A história está contaminada, tem que ser refeita. Então, Elias anda e vai para onde? Até a montanha de Deus, onde nasceu o povo, onde está a fonte do povo. É lá que você busca água para olhar o futuro.
E lá ele encontrou Deus. E depois tem aquela outra passagem. Eu vou puxar o canto, vocês todos acompanham. Foi lá no Carmelo que a Virgem surgiu, no mar, nuvem, Elias a viu. Flor do Carmelo, nossa alegria, salve, salve Maria, salve, salve Maria. Foi lá no Carmelo que a Virgem surgiu, do mar, numa nuvem, Elias a viu. Foi depois de 3 anos e meio de seca, não tinha mais nada para comer. Elias estava no Monte Carmelo e começa a rezar. Ele disse assim, foi uma oração intensa. Olha como é que ele rezava. Vocês lembram como é que qual era a atitude de Elias quando ele estava rezando? É só aqui que a Bíblia diz isso. Ele colocou a cabeça entre os joelhos. Não está lá? Todos nós tivemos essa atitude durante 9 meses, ou não? Essa é a atitude de total dependência de Deus. Ele está comigo. E diz para o empregado, suba no Monte Carmelo, vai ver se acontece alguma coisa. Subiu, voltou e disse, não tem nada não. Suba de novo. Quantas vezes? 7. Você sabe o que significa 7? Sempre. Não desistir. Depois, o que o rapaz viu na 7ª vez? Porque da mãe viu a mão de Deus. Sabe o que significa nuvem? Quando Jesus subiu para o céu, quem que foi que tirou Jesus da visão dos discípulos? A nuvem. Quando o povo saiu do Egito, quem protegeu o povo contra o faraó? A nuvem. Quando Moisés inaugurou o santuário no deserto, como é que Deus se manifestou? E quando Salomão inaugurou o templo, a nuvem. Nuvem é presença de Deus. Então, essa presença de Deus, a nuvem, ela estava lá. E o que caiu da nuvem? Não foi água, a chuva. Então, a chuva é como a graça. E a cheia de graça, quem foi? A cheia de graça trouxe a chuva que é Jesus, não foi? E é Jesus que irrigou a terra e trouxe o verde e alimenta a todos nós. E então isso foi Elias. E agora Maria também. Na vida de Maria também tem a fonte. Ela trouxe Jesus para nós. O anjo chegou e perguntou, você quer ser a mãe do Salvador? Quantos anos tinha Maria naquela ocasião? Vocês sabem? Eu também não sei. Mas eu acho que devia ter seus 15, 16 anos, mais ou menos. Ela podia consultar alguém naquela hora? Podia não. Tinha que dar uma resposta. Qual a resposta que ela deu? Sim ou não? Ela podia ter dito não, não foi? Se ela tivesse dito não, nós não estaríamos fazendo este encontro, não é verdade? Ela não pensou, se eu vou dizer não, o pessoal lá no Brasil não vai poder fazer um encontro da família carmelitana. Então, vou dizer assim, não sabia nada disso, mas ela disse sim. Aí você vê as pequenas e grandes decisões que nós tomamos, as consequências disso. Isso que eu quero dizer. Ela disse, como é que ela teve coragem de dizer assim? Porque não foi fácil. O que ela dizia para o povo quando a família começa a crescer? O que ia dizer para São José? Era fácil. Ela não pensou em si. Pensou, o plano de Deus é o que importa. E ela tinha, uma vez Jesus estava falando, e uma senhora disse, puxa, como deve ser feliz a mãe desse moço que fala tão bonito, lembra?
O que Jesus respondeu? Feliz quem ouve a palavra e a coloca em prática, não foi? Essa frase é o resumo do que Jesus aprendeu da mãe dele. Meditar a palavra dia e noite, tirar a fonte é a palavra de Deus. Nossa Senhora se alimentava disso. E se você pega o cântico dela, o Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Se você for olhar esse cântico, do começo ao fim, quase diria, é uma colcha de retalhos. Só frases de salmos. E tanta ela rezar os salmos, e quando ela começa a rezar por si, sai salmo. Tem gente que sabe tanto de Bíblia e quando fala, sai Bíblia. Nossa Senhora era assim, de tanto meditar essa fonte da palavra, e foi que ela comunicou para o menino dela, que chamava Jesus. E dizem lá naquela época, todo dia, todo sábado, quando faziam reunião na comunidade, na sinagoga, voltavam para casa e a família fazia uma reunião. A avó, mãe, São José, Jesus, São Joaquim, que a festa foi anteontem, perguntaram: Jesus, qual foi a leitura que foi feita na reunião? Você lembrou? Esqueci. Próxima vez prestar atenção, viu? Entende? Assim era. E tentava refletir as coisas que tinham ouvido a palavra de Deus. Assim ela comunicou para o filho dela as coisas. Ela meditava, a fonte estava dentro dela. E o terceiro é Eliseu. E de Eliseu também tem algumas coisas. Sabe, o povo de Jericó, a água não estava boa para beber. Foram falar com Eliseu. Eliseu jogou água e outro remédio na água e a fonte ficou boa. É o que nós, Eliseu somos nós, né? Recebemos a capa de Elias. Eliseu e Eliséia, viu? E nós temos que também purificar a água em nós e não permitir que interpretações erradas da Bíblia, ou falsas, ou diferentes, estraguem a água que a gente tem que beber. O Eliseu. Eu lembro uma vez veio o homem da Síria, Naamã, queria se curar com Eliseu. Eliseu nem saiu de casa, diz assim: diga para o homem para se banhar 7 vezes no Jordão. O homem ficou com raiva e disse: puxa vida, os rios nossos lá na Síria são muito grandes e se correm do Jordão, essa água comum. Aí a empregada disse: mas é tão fácil, o senhor vai se banhar 7 vezes, vai ficar purificado da lepra. Ele foi e ficou totalmente curado. Significa que Eliseu pede para a gente não buscar coisas grandiosas, se banhar nos córregos comuns da vida, os fatos simples, lá tem que descobrir e ir purificando a água da vida da gente. E tudo isto, vou terminando, está resumido na nossa regra, viu? Foi ao redor dessa fonte que os primeiros carmelitas se reuniram, foi lá no Carmelo. Ó Filho de Cristo, louvar a Maria, moinho sincero, eterna alegria. Todo Carmelo, nossa alegria. Salve, salve Maria. Salve, salve Maria. A nossa regra temos sorte. Cabe de uma única página. E é o resumo de tudo isso que a gente viu. Lá junto as fontes todas, a fonte de Deus vem da cabeceira e nos atinge através da regra do carro, através da regra do autoconselho, através da nossa vida. E a melhor regra, sabe, não é o que está escrito. A regra é a vida das pessoas com quem nós convivemos. É lá dentro que a gente vai lendo o que Deus pede de nós, as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. E que Deus nos ajude a viver dessa fonte
e virá fonte. Venha beber dessa fonte, palavra do Senhor. Essa foi a reflexão do Frei Carlos Vesta, aqui no encerramento do biênio vocacional carmelitano, que foi registrada por mim, Frei Gilvander Luiz Moreira. Obrigado. Nesse dia